Boa tarde para vocês. Meu nome é Leonardo de Faria Beraldo, sou de Belo Horizonte, e estou aqui para falar com vocês sobre o tema que é financiamento de arbitragem por terceiros, ou então, como alguns gostam de dizer também, financiamento por terceiros à arbitragem. O que é isso? A arbitragem vocês já sabem o que é, não precisa de eu ficar falando disso de novo. E foi falado até no painel há pouco, né, de quanto que a arbitragem é cara, né, realmente são valores mais elevados. E às vezes a pessoa está sem dinheiro para poder ir para a arbitragem. Ela celebrou um contrato com uma pessoa, né, pode ser uma compra e venda, pode ser uma construção de algum projeto, e houve alguma discórdia entre as partes. E foi necessário ir à arbitragem. Só que uma das partes, ou até mesmo as duas, estão sem condições financeiras de irem à arbitragem. Então, é possível que alguém financie essa parte para que ela possa ir à arbitragem. Então, esse que é o tema do nosso bate-papo de hoje. Tá? Como é que funciona isso, então? É novidade? Não. No Brasil, isso é uma novidade. Né? Eu, particularmente, não tenho notícia de casos como esse de financiamento na arbitragem. Em processos judiciais, eu já tenho notícia, isso não é algo tão novo. O financiamento de arbitragem por terceiros no mundo não é novidade. Tá? Você tem países como a Alemanha, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, País de Gales, em que isso é corrente, isso é normal. Mas no Brasil, por enquanto, eu não tenho notícias disso. E como é que vai funcionar? É um contrato, né? Um contrato normal, entre duas partes, o financiador e o financiado. Quem que normalmente vai financiar? Pode ser o advogado do próprio cliente, pode ser o escritório do advogado do cliente, pode ser uma seguradora, pode ser um banco, uma instituição financeira, um fundo. Isso não tem nada específico sobre isso. Esse assunto ainda não carece de regulamentação. E quem que pode ser financiado? Qualquer uma das partes. Tá? Como é que funciona esse contrato? Normalmente, a regra não se paga, o financiado ele não paga nada, recebe o dinheiro, que ele vai usar para poder pagar as várias etapas da arbitragem. E se ele ganhar a arbitragem, tá? Importante dizer isso, se ele ganhar, ele vai pagar um percentual, um valor fixo para o financiador. Tá? Mas repito, é imprescindível que ele vença. Tá? E, como eu disse, qualquer uma das partes pode ser financiada, tanto a requerente quanto a parte contrária. Né? Qual foi o motivo da criação desse contrato? Né? Como que ele foi criado? Porque as pessoas perceberam que isso é uma forma de ganhar dinheiro. As pessoas perceberam que essa era uma forma de ganhar dinheiro. Que era lucrativo. Então, a partir do momento que vislumbraram-se isso, começaram a querer celebrar esse tipo de contrato. Não se pode confundir esse financiamento de arbitragem por terceiros
por exemplo, eu notei aqui algumas figuras afins, né, com o seguro. Por quê? Porque o segurado, ele paga um valor e se for preciso utilizar, né, o seguro, a seguradora vai socorrê-lo. Aqui não é o caso, porque o financiado, ele não paga nada. Cessão de direitos, às vezes, também é uma outra figura contratual que existe. A pessoa não quer litigar, ela me cede os direitos dela, daquela demanda, e eu vou litigar. Mas eu vou estar gastando dinheiro para isso. Também não é o caso, porque nesse tipo de financiamento, o financiado ele não gasta dinheiro. E também não se pode confundir com a assunção de dívida. Porque na assunção de dívida, você tem já uma dívida líquida e certa, e um terceiro, ele assume aquela dívida com a concordância do credor. O que também aqui não é o caso. Ele não está assumindo dívida. O responsável pelo pagamento de todos os gastos da arbitragem continua sendo a parte. Tá? Daqui a pouco eu vou falar como que esse pagamento pode ser feito. E lembrando, quais são os gastos com a arbitragem que existirão, que poderão existir? Taxa para requerer a instalação do procedimento arbitral. Pagamento, você vai fazer a instituição de arbitragem para que ela possa administrar o feito. Honorários dos árbitros. Honorários do seu advogado. Pode ser que tenha perícia. Né? Então, esses são os principais gastos que a gente vê nas arbitragens. Momento da celebração desse contrato. Em princípio, o momento mais adequado para você celebrar esse contrato é no início. Né? Quando surge o conflito, antes de você sequer ir a uma instituição arbitral e requerer a instauração do procedimento. Isso se você for o requerente. Se você for a parte contrária, você vai procurar uma pessoa dessas, um agente financiador, já sabendo que a outra parte fez um pedido para iniciar o procedimento. E aí você viu, eu não tenho condições de arcar com esses gastos, deixa eu procurar alguém que vai poder me ajudar com isso. Então, o momento adequado é esse. Mas nada impede que durante o procedimento arbitral, parte sinta a necessidade de se socorrer a algum tipo de financiamento. E por que você quer o financiamento? Normalmente é porque você precisa do dinheiro, porque você não tem condições de arcar com aqueles gastos. Mas às vezes você tem o dinheiro, mas você não quer desembolsar aquele dinheiro. Porque você tem prioridade, você tem algum tipo de prioridade com aquele dinheiro. Que algum investimento, você simplesmente não quer deixar ele imobilizado na sua contabilidade para qualquer razão que seja. Uma questão muito importante que eu acho nesse tipo de contrato é o seguinte. Eu reputo como proibido que se faça esse tipo de contrato visando colocar o árbitro já nomeado, se for árbitro único, ou um dos árbitros já nomeados, no caso de tribunal arbitral, são 3, em situação de impedimento. Por exemplo, você sabe que o árbitro ele é sócio de uma entidade que presta esse tipo de serviço, né, que celebra esse tipo de contrato de financiamento. Então, se você contrata aquela empresa para fazer aquele financiamento, certamente vai ter um impedimento do árbitro de trabalhar naquele caso. Então, nesse caso, esse financiamento ele não vai poder ir para frente. Né? Sempre que você tentar colocar
o árbitro já nomeado em situação de impedimento, esse contrato ele não pode ter seguimento. E mesmo que às vezes a relação do árbitro seja indireta. Às vezes o árbitro ele não é sócio de nada, mas ele pode ter um filho, uma esposa, uma irmã, um parente próximo, né? Também não pode ser o primo do primo do primo do primo. Né? Tem que ter limite, também não pode ser uma coisa desregrada. Tem algum valor que seria um valor mínimo necessário para você celebrar esse tipo de contrato? Não, não tem. Mas é claro que os agentes financiadores eles vão querer que seja um valor mais elevado. Um valor muito baixo talvez você não consiga atrair o interesse de um agente financiador. Mas, em princípio, e como eu disse, sequer há regulamentação disso. Então, em princípio, não há a necessidade de um valor mínimo. A classificação desse contrato, como é que a gente pode classificá-lo? Primeiro, é um contrato atípico. Atípico porque ele não é tipificado em lei. Não há esse tipo contratual no Código Civil e nem na lei extravagante. É um contrato misto, porque ele é a mistura, você tem aí uma mistura de dois contratos, seriam, a meu ver, o mútuo e a doação. Então, parece um pouquinho com um, parece um pouquinho com o outro, então você tem essa combinação, por isso, ele não é um contrato puro, ele é misto. É um contrato, dependendo da forma como você estabelecer as cláusulas, ele vai ser um contrato real, ou seja, ele não é consensual. O contrato ele só se considera formado com a entrega do dinheiro. Mas você pode celebrar o contrato de uma maneira diferente. Às vezes o financiador, ele não quer dar o dinheiro todo de uma vez para o financiado. Às vezes ele pode optar por fazer o pagamento diretamente para o advogado, para a entidade de arbitragem, para o perito, né? Depositar os honorários dos árbitros. Ele pode, às vezes, optar, o agente financiador optar por celebrar o contrato dessa maneira. E aí a classificação poderia alterar. É um contrato aleatório, porque o financiado ele só vai pagar algo se ele tiver êxito. E vou lembrar aqui o conceito de êxito. Se ele tiver uma sentença condenatória em seu favor, é um êxito. E aí ele vai pagar um percentual sobre isso. O percentual pode ser um valor fixo até escalonado. Né? Se o valor da condenação for tanto, o percentual é tanto. Se for tanto, o percentual vai ser esse. Então pode ser dessa maneira. E agora, pensa no contrário. Às vezes, o financiado ele vai simplesmente entrar nessa arbitragem para tentar se defender de ter que pagar alguma coisa para outra parte. E aí, se ele deixar se o valor do pedido for 50 milhões, se ele deixa de pagar, se a condenação for só 10 milhões, ele deixa de pagar 40. Então, há aí um êxito de 40 milhões. E aí o percentual pode ser combinado nisso aí. É claro que tem que ter um cuidado por parte do financiado na hora de celebrar esse tipo de contrato, porque às vezes o valor do pedido é absurdo. Então, para não entrar nessa parcela de um eventual êxito, essa diferença. Porque às vezes o pedido é de 50 milhões, mas a prima facie você verifica que é um pedido esdrúxulo, é absurdo. Que, na verdade, o valor máximo que você pode vir a pagar seria só de 20 milhões.
Aí você tem que deixar isso muito claro no contrato de financiamento, porque se você paga 10, o êxito é de 10 e não de 40. Então, é importante ficar atento para esse tipo de coisa. É um contrato unilateral, porque a obrigação ela é só do financiado. Isso aqui não é um contrato bilateral, como é a compra e venda. Eu tenho que pagar, o outro tem que entregar. Não. É um contrato real. Então, entregar o dinheiro já é parte do contrato. O contrato só se considera formado, celebrado, depois que o dinheiro é entregue. Então, daí um contrato daí você poder afirmar que é um contrato, em tese, em princípio, unilateral. Mas vão ter exceções. Às vezes, dependendo da forma como você coloca as cláusulas, o contrato deixa de ser real, passa a ser consensual, logo bilateral. Então, são classificações que você sempre tem que contextualizá-las de modo que fique bem claro e não fique a impressão de que a gente está falando alguma coisa equivocada. É um contrato complexo, porque ele pode ser gratuito ou oneroso. Né? Lembre-se, eu nunca vou pagar nada por esse contrato inicialmente. Só vou pagar algo se eu tiver êxito. Né? Então, se eu não pago nada para ajuizar a minha ação ou para eu entrar num procedimento contra a parte que instaurou esse procedimento. E eu não tiver êxito, então eu não vou gastar nada. O contrato, então, portanto, é gratuito. Mas se eu tiver êxito, eu tiver que pagar algo para o financiador, aí esse contrato ele é oneroso. Então, lembre, sempre tem que contextualizar. E é um contrato negociável. Negociável no sentido de o contrário de contrato de adesão. Eu não consigo conceber um contrato desse como sendo um contrato de adesão. As cláusulas têm que ser muito bem negociadas. É claro que, mesmo num contrato negociável, cada parte tem o seu limite. A partir daqui já deixa de ser interessante para mim o contrato. Né? Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte: não vai ser um contrato de adesão que você vai chegar com aquele contrato, o financiador vai chegar com um contrato impresso, prontinho, fala que assina. Não. Tem uns pontos aqui importantes nas perguntas que você tem que sempre procurar observá-las no caso a caso. A primeira delas a gente até já falou. O dinheiro vai ser entregue, vai ser um determinado valor financiado, para ele pagar todas as suas despesas ao longo do processo, ou esse valor será dado aos poucos, na medida em que forem surgindo as despesas. Às vezes você até vai entregar o dinheiro diretamente para o financiado, mas você quer entregar aos poucos. O financiador quer entregar esse dinheiro aos poucos. Então, você quer iniciar a arbitragem? Toma o valor aqui para você iniciar o seu procedimento. A parte contrária aceitou. Agora eu fui intimado para depositar o valor da entidade de arbitragem e os honorários dos atos. Então, quanto que é? Toma, está aqui, deposita. Vai precisar de fazer uma perícia de engenharia, o valor vai ser tanto. Vai dividir 50% para cada parte. Qual que é a minha parte? Então, deposita. Então, essa também é uma forma que você pode fazer. O dinheiro será entregue ao financiado ou o financiador é quem efetuará os pagamentos diretamente aos prestadores de serviços? Já falamos disso. Quais expensas serão cobertadas pelo contrato? Também é bom que fique claro isso. Às vezes no contrato de financiamento, o financiamento ele pode ser total ou parcial. Mesmo total, pode ter um teto. Ou o teto pode ser para partes. Se tiver uma perícia, o máximo que eu vou pagar é tanto. O resto é por sua conta. Então, é um contrato que tem que ser muito bem discutido para não ter um outro problema depois. Você já tem o seu problema no contrato principal. Aí você faz um contrato à parte, com o financiador, por qualquer razão que seja, e se não ficar muito bem discutido esse contrato, o conteúdo desse contrato, você vai criar um outro problema para você.
Há um teto máximo para as despesas no conjunto ou separadamente? Aqui a pergunta. Caso a instituição arbitral exija depósito, caução ou seguro para eventuais perdas no final do processo, estará esse valor englobado pelo pacto? E a caução para a concessão de medidas de urgência estaria também dentro desse negócio jurídico? Também tudo isso tem que ficar muito bem explicado. Outro ponto importante. Pactual percentual ou valor fixo ao qual fará jus o financiador, caso ele, financiado, tenha êxito na demanda. É importante deixar isso muito bem claro. Outra questão muito importante. Todo mundo aqui sabe que quando se entra num processo, seja arbitral ou judicial, é possível que as partes cheguem a um acordo no meio do processo. E qual que é o impacto desse acordo no contrato de financiamento? Até que ponto que o financiador ele pode impedir esse acordo? Então, é preciso deixar isso muito claro. Eu sugiro que no contrato de financiamento já estejam redigidas as cláusulas, as condições, de maneira muito clara, muito objetiva, com valores, com momentos. Um momento, se for acordo até esse momento, a situação é essa. Se for a partir desse momento, é essa. Até aquele momento. Deixa tudo muito claro. Outra situação importante é a possibilidade de o financiador pedir a resolução do contrato antes do fim da arbitragem. Você teria ou não direito de fazer isso. E caso ele tenha direito, você vai colocar um prazo mínimo de duração desse contrato. Por exemplo, na Inglaterra e no País de Gales tem uma associação própria disso, e eles têm lá um código de conduta para esses fundos, especificamente, e lá, nesse código de ética, tem um prazo mínimo de duração desse contrato, que é de 36 meses. Depois desses 36 meses, o contrato pode ser resilido. Tem aqui as cláusulas, já trouxe elas aqui para falar para vocês, são 3 situações. É um rol taxativo, mas que dentro é um rol taxativo, mas bem subjetivo. Então, é fácil para o financiador conseguir resiliar o contrato, se for do seu interesse, após os 36 meses. Quais são as hipóteses? Se, na visão do financiador, o financiado tiver sem chances de ganhar o mérito, se ele razoavelmente acreditar isso. Toda hora a palavra razoavelmente aparece aqui. Se ele acreditar que a demanda não é mais comercialmente viável e também se ele razoavelmente acreditar que houve alguma quebra do contrato por parte do financiado. Tá? E se não tiver proibição no contrato de contratação de contrato de financiamento de arbitragem por terceiros. Então, considera-se que é permitido. A regra é a possibilidade, mas é possível inserir-se uma cláusula em sentido contrário. Uma questão que também é bem discutida nesse tipo de contrato é se a parte que contratou um financiador está obrigada a revelar isso para a parte contrária, para os árbitros. Eu considero como sendo um dever da parte informar, mesmo que no contrato de financiamento exista uma cláusula de confidencialidade. Essa cláusula de confidencialidade no contrato de financiamento viola, a meu ver, a ordem pública. Por quê? O princípio da boa-fé objetiva.
O que o princípio da boa-fé objetiva, dentre suas várias funções, ele exige? O dever de informar. Então, as partes têm que informar, têm o dever de informar uma a outra questões relevantes. E nesse caso aqui é extremamente relevante. E se existe esse dever de informar, que decorre do princípio da boa-fé, e a boa-fé é considerado um princípio de ordem pública, por que é considerado? Por causa do artigo 2035, parágrafo único do Código Civil. Então, você fazendo essa junção de todos esses artigos e dessas informações, você pode chegar a essa conclusão de que existe o dever de informar, e mesmo que haja uma cláusula de confidencialidade no contrato de financiamento, essa cláusula ela deve ser deixada de lado e deve ser informado. O árbitro, ele, inclusive, numa audiência preliminar, ele já pode, até de ofício, questionar as partes se elas têm algum tipo de financiamento. Isso é muito importante. Primeiro porque as partes têm direito de saber contra quem que elas estão litigando. Segundo, para que o árbitro possa verificar se ele não está impedido. Que as partes vão dizer, imaginemos, não temos nenhum financiamento. Se no decorrer da arbitragem contratarem, devem informar. E deve-se constar em ata isso. Olha, não tem, nesse momento foi perguntado isso e falaram que não tem contrato de financiamento. E foi dito às partes que, caso elas se contratem no decorrer da arbitragem, elas têm o dever de informar. Até para depois você não querer usar isso como uma forma de tentar anular uma sentença arbitral por qualquer razão que seja. E claro, quem vai tentar fazer isso é o perdedor. Outra questão interessante é se o financiador ele pode interferir na estratégia e na liberdade do financiado em se tratando da arbitragem. O que eu quero dizer com isso? Ele pode escolher qual que é o advogado, se o financiado vai contratar? Ele pode escolher o árbitro? Ele pode ter acesso aos autos do processo arbitral? E a arbitragem, em princípio, goza, por lei ela não é confidencial, mas as partes sempre dão esse caráter à arbitragem por liberdade delas. Ele pode ter acesso aos autos? Ele pode pedir que a parte grave as audiências? Ele pode participar das audiências? Isso para mim de jeito nenhum. Não. Oi? Não. É claro que essa questão da assistência, você tem assistência simples e a litisconsorcial, a doutrina fala que você tem que ter interesse jurídico, que o interesse econômico não dá aso à assistência. Eu acho que há até um certo retrocesso. Eu acho que o interesse econômico por si só já se justifica para você requerer assistência. Mas nesse caso eu não consigo não consigo aceitar ele ser o assistente, até por conta de todas as particularidades da arbitragem, que você já conhece bem, e a confidencialidade é a maior delas. E a resposta para essa pergunta. O que eu tenho notícia é de que quem gosta de intervir muito
são as seguradoras, quando elas fazem esse financiamento. Mas que quando o financiador é o advogado, o escritório de advocacia, é um fundo, esses costumam, o próprio banco, eles dão muita liberdade. É interessante o diálogo entre o financiador e o financiado, mas não no sentido de impor, mas no sentido de cooperação entre eles. Porque é claro que o financiador ele pode ter algo a contribuir. Quem influencia muito na indicação do árbitro é o advogado do cliente. Ele que conhece bem o métier vai saber quem que é o árbitro mais adequado para esse ou para aquele caso. Então, o diálogo é interessante, a imposição não. Acho que é isso, pessoal. São as questões mais interessantes. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Pode? Está sujeito a risco. O capital está sujeito a risco, eventualidade de perder o financiamento. Como é que é a remuneração desse capital? Em geral, você tem um padrão, mais ou menos? Do dinheiro que está emprestando? Sim. Mas exatamente o que? Por exemplo, como é que é a remuneração desse capital? É um percentual? Né? Normalmente vai ser um percentual. E esse percentual pode ser fixo ou escalonado, variando de acordo com o êxito. O valor da causa? Não, o valor da causa... O que está em jogo, né? O êxito que é importante, não o valor da causa. Por isso que até eu falei, se a parte contrária que for financiada e ela não tiver feito um pedido contraposto, uma reconvenção, ela mesma não vai receber nada. Aí ela vai lutar para quê? Para pagar menos, para ela ser condenada a pagar menos. E aí é que é o êxito. Então, vai ser calculado em cima disso. Uma outra coisa que você disse, a questão da perícia, ao contrário, pelo menos, uma noção, se tiver que estar, por exemplo, essa perícia nos traz o custo natural. Essa perícia, já de antemão, os custos são divididos, são rateados em duas partes, já de antemão, e no final, como é que fica? Quem perde, pensar se é outra parte? Isso é combinado antes. Isso é combinado antes de começar a arbitragem. Se vai ser quem requerer que vai pagar, ou se vai ser sempre dividido, e se no final o sucumbente é que vai pagar, ou se vai ser... Não vai ter isso. É assim que funciona. Mais alguém? Uma sessão de direitos, um contrato com cláusula de arbitragem, o cessionário, que ele vai adquirir os direitos, ele pode colocar nisso aí, esse tipo de festival, ou depende do acordo? Entendi a sua pergunta. Em princípio, como ele está... na verdade, você tem aí uma seção de posição contratual, que tem isso. Né? Então, ele entra no contrato que já existe. Exatamente como existe. Se existe uma cláusula compromissória no contrato, ela fica. Ponto. Ele pode tentar negociar com a parte contrária. Porque ele está adquirindo os direitos de A. E já existe o contrato entre A e B. Então, o que ele pode é tentar conversar com B, o seguinte, olha, eu estou nessa situação, eu quero celebrar essa cessão de direitos, essa cessão de posição contratual, mas eu vi que nesse contrato tem uma cláusula compromissória. Não me interessa. Então, eu só vou... Só me interessa se você entrar nessa cessão como interveniente anuente e já nessa cessão nós concordarmos em retirar essa cláusula compromissória. Tá? É assim. O agente financiador, o financiado pode ceder, fazer a cessão dessa posição durante o contrato. Ele está sendo financiado, ele quer passar o poder.
Em princípio, eu não vejo problema para isso. Em princípio, não. Tem que ver se a parte contrária vai concordar, porque às vezes ele está cedendo os direitos para uma pessoa que não tem como arcar com uma eventual contração. Aí que é o problema. Senão fica fácil, né? Com a anuência da parte contrária, não tem o menor problema. Quando é que um contrato desse, que esse contrato de financiamento pode ser unilateral? É o seguinte, se você classificar esse contrato como real, porque o contrato ele pode ser, naquela classificação dos negócios jurídicos, real ou consensual. Ele é consensual quando a simples assinatura já forma o contrato. Ele é formado com um consenso. Ele é real quando precisa da entrega da coisa. É o caso do mútuo. Mútuo é real. Porque o contrato só se considera formado quando a pessoa te entrega o dinheiro que ela está te emprestando. A compra e venda é consensual. A assinatura já forma o contrato. Então, se você classificar esse contrato de financiamento como real, ele é unilateral. Se ele é consensual, só isso explicar. Por que se ele for real, ele vai ser unilateral? Porque o financiador, ele não vai ter nenhuma obrigação. Mas ele não tem obrigação de entregar o dinheiro? Não, ele já entregou o dinheiro. O contrato só foi formado porque ele entregou o dinheiro. É pressuposto da formação do contrato a entrega do dinheiro. É por isso que ele é unilateral. Qual que é a única obrigação que existe? É do financiado pagar algo ao financiador caso ele tenha êxito na demanda. Isso na forma como for contratado. Se você entender que esse é um contrato consensual, aí ele é bilateral, porque ambas as partes têm uma obrigação. Aí você tem que lembrar, você põe, ambas as partes têm uma obrigação. Aí você põe um asterisco, leva lá para nota de rodapé o asterisco para explicar, né? Que a obrigação, no caso do financiado, depende do êxito. Por isso o contrato é aleatório, não é comutativo. Entendeu? É isso. Eu não sei se tem um mercado muito grande disso ainda não. Na arbitragem, como eu disse, eu não tenho notícia de nenhuma no Brasil. O fato de eu não ter notícia não significa que de fato não exista. Ah, sim. Sem dúvida. Está longe de ser igual a uma padaria. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês.